Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, porque digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez é uma chance, é uma oportunidade de nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos declarar isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam pra perto de ti. E as provações maiores e não vão me impedir, não. Vamos celebrar o nosso Deus, digno de honra, de glória, de louvor. Não cair no que Deus vai fazer. Deus vai me fazer os sombras com tempo e fé. A minha vida sempre reverenciará seu poder com tempo e fé. Ousadia como ver o sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e correr. A cada dia eu vou viver com tempo e fé. A cada dia eu vou viver com tempo e fé. Todos os dias eu vou viver com tempo e fé. Aleluia! Vamos celebrar o nosso Deus, digno de honra, de majestade. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor sobre nós, neste dia que celebramos, nos unimos para celebrar a Ti, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, nessa manhã de celebração de alegria. Aleluia! O Espírito do Senhor está presente para consolar. É mesmo a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É mesmo a gente exalando vida, forças para caminhar. Deus surgiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o aceitável do Senhor, a fim de que esse chame, a fim de que esse chame, a fim de que esse chame a justiça. Cantados pelo Senhor, cavalos de justiça. Cantados pelo Senhor, para a sua glória. Vamos declarar, levante as suas mãos, peça ao Senhor. Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais não nos dará o Espírito Santo, Pai, aqueles que lhe pedirem. Então, nós possamos declarar: Espírito, vem, precisamos de Ti. Precisamos ser dirigidos, governados, consolados pelo Teu Espírito Santo. Venha
Deus entre nós. Espírito, enche a minha vida, enche do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar, eu vou te Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse tempo de oportunidade de estar mais uma vez na tua casa, na tua presença, Pai. Obrigado por tudo que já foi realizado, Pai, neste lugar, Pai. Tudo foi para glorificar o teu santo nome. Obrigado por cada vida que chegou aqui, Pai. Podemos distribuir aquele alimento. Obrigado por cada vida que ajudou, Pai, estar fazendo esta obra, pelos louvores, Pai, pelas orações, Pai. Nós queremos te louvar e nós queremos entregar, derramar o nosso coração, como nós cantamos, diante do teu altar e preparar os nossos corações para receber a tua palavra que será ministrada e que ela caia em boa terra, ela venha produzir a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Que possamos ouvir tão somente a tua voz, que possamos te dar um culto racional com entendimento, que nada venha nos distrair nesse momento. Queremos também abençoar a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Abençoa o povo lá de Heriotaba, o povo que está nos assistindo, que vai te cultuar também nesse tempo, Senhor. Ser com cada um deles, em nome do teu filho amado Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos a palavra, eu gostaria que nós pudéssemos projetar um vídeo aqui. Pode ser, Luiz Guilherme, por favor? Então, nós vamos estar falando sobre a vida de Caleb e de Josué. Vamos estar falando sobre o espírito que havia neles. Eles foram os 2 homens enviados por Moisés, além daqueles 10.
foram 12 espias, e os 10 trouxeram um relatório totalmente negativo, só Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, apesar, a despeito dos problemas que eles iriam enfrentar, o Senhor foi com eles. Então, aqui está falando sobre fazer acontecer. Esse vídeo eu gostei. Vê se tem voz aí, por favor. Desligar, acho que tem que desligar a mesa, só vai queimar. Se não conseguir, a gente passa de outra hora. Mas como nós estávamos falando, esse vídeo fala sobre o interessado se posiciona, tem atitude. O interessado, ele não fala talvez, ele não diz assim, quem sabe se vai acontecer. Os vencedores, eles têm atitudes e têm posicionamentos, eles têm posicionamentos diferentes. Então, o que a gente vai falar é exatamente isso. E em Números 13, no versículo 27, nós já sabemos a história, né? Sabemos que Moisés enviou os 12 espias, 10 vieram com um relatório totalmente negativo e somente 2 vieram com um relatório positivo. E aqui no versículo 27 do capítulo 13, diz o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Porém, quem habita nela é poderoso. Esse foi o relatório de 10 espias, em Números 13, 27. Josué, porém, no capítulo 13, versículo 30, ele diz o seguinte: Josué fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então nós somos o quê? Perfeitamente capazes de fazer isso. Enquanto, meus irmãos, nós temos muitas pessoas dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vão conseguir, nós temos algumas pessoas, não somos a maioria. A gente vê pela obra do Senhor, a gente vê muitas vezes num trabalho que você tem 10 pessoas trabalhando e você quer fazer alguma coisa, às vezes tem 2 ou 3 que estão ali alinhados com você, estão ali batalhando com você, estão no mesmo espírito. E é muito importante, nós íamos passar esse vídeo aqui para falar exatamente sobre isso. Uma jovem que o pai orientou, e ela falou: meu pai sempre falou, tem como passar agora ou não? Se não tiver, não tem problema, depois a gente passa. E ela falava exatamente sobre isso. O interessado se posiciona. O interessado não dá desculpa, não fica encostado. O interessado não diz talvez. O interessado diz quem sabe se vai acontecer. O interessado, o vencedor, ele tem uma postura diferente. E o povo de Deus, tudo aquilo que nós recebemos na sua palavra, ele também tem que ter atitude, tem que ter postura. E ele é chamado para ser o quê? Mais do que vencedor. Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Morreu por cada um de nós. Mas ele recebeu o quê? O Espírito de vida. E nós também, através de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de vida. Nós estávamos vendo, há pouco tempo, mostrei para a Daí, um vídeo do Marcos Rossi, que ele não tem braço nem perna. Na verdade, você conhece, né? A Ana conhece, a Cristina conhece, algumas pessoas já passei aqui. E ele fala, ninguém tem problema. As pessoas ficam reclamando o tempo inteiro. Nessa situação que nós vemos aqui, quando Moisés envia o povo para espiar a terra, é realmente de você ficar assim, poxa, como é que só 2 tiveram a atitude de dizer, não, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de que há pessoas que são grandes, são poderosas, lá como eles falaram, né, os 10, nós temos condições, nós somos o quê? Perfeitamente capazes de fazer. Nós, como o Marcos Rossi estava falando naquele vídeo, temos 2 mãos, temos boca para falar, temos os nossos ouvidos, os nossos pés, né, Ari? Temos os pés para trabalhar quando as mãos não podem trabalhar, não é verdade? E às vezes a gente fica reclamando, não vai dar para conseguir, eu não vou chegar, né?
Quem acha que tudo é muito longe não vai dar o primeiro passo, na verdade. A pessoa acha que tudo é muito longe, ela nunca vai dar o primeiro passo. Ah, vai ser difícil fazer uma academia. Ah, mas tem gente que está fazendo academia, sabe que hora? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque não tem tempo de fazer durante o dia. Quem quer não dá desculpa, meus irmãos. Agora tem muita gente dando desculpa. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de pessoas que dão desculpas. Ah, eu não posso fazer porque eu sou assim, eu sou isso, sou aquilo. A gente vê na própria Bíblia, né? Deus capacitando homens que eram gagos, que não passavam de uma criança, como foi o caso de Jeremias. E muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa para edificar o corpo de Cristo, para somar na igreja, a gente fica, eu não posso fazer, eu não sei fazer, mas ninguém nasce sabendo. Todos nós vamos aprender alguma coisa se nós quisermos. E o aprendizado, meus irmãos, ele vem pela repetição. Às vezes você não sabe fazer, talvez de uma forma correta no primeiro momento, mas de tanto você repetir aquilo, você vai se tornar uma pessoa excelente. Tem pessoas que têm o dom, por exemplo, de tocar, mas às vezes eles enterram o dom de tocar. E tem pessoas que às vezes não têm o dom, mas pelo esforço que eles fazem, eles chegam a tocar bem. E aquele que tem o dom, ele não consegue desenvolver. Mas é necessário que, como nós íamos ver nesse vídeo, depois a gente passa, não tem problema, é necessário que nós tenhamos atitudes, que nós nos posicionemos das situações da vida, e todos nós, meus irmãos, precisamos nos posicionar. Precisamos mudar o nosso foco, sabe? Nós precisamos, como povo de Deus, não andar de qualquer maneira. Nós precisamos e devemos andar altaneiramente, de cabeça erguida, a despeito daquilo que nós estejamos passando. Apesar dos problemas que todos nós já passamos até agora, estamos passando e vamos passar, não é verdade? Jesus falou, do mundo tereis aflições, mas tem que bom ânimo. Então o bom ânimo, ele não pode faltar. O bom ânimo, ele não pode, sabe, sair do nosso coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela deve voltar o quê? Ao amanhecer. E em determinados momentos a gente fica triste, porque somos seres humanos. Em determinados momentos, né, nós até recuamos um pouco, que é necessário às vezes dar 3 passos para trás, para depois dar 2 para frente. O que a gente não pode, meus irmãos, é desistir, sabe? Das coisas, desistir. E agora a gente pode dar uma olhada então nesse vídeo, já que a gente estava... Dá para agora fazer... O interessado se posiciona. Não tem muita gente que é encostada. Eu estou esperando acontecer que talvez, quem sabe, eu falo muito isso, né? Vencedores, eles têm uma postura de posicionamento diferente na vida. Não é uma empresa, né? Eu vou fazer acontecer. É eu fazer até dar certo. Então é um vídeo curto, mas tem uma mensagem poderosa, não é verdade? O vencedor, aquele que quer fazer, ele não fica encostado, ele não fica colocando culpa no outro, ele não fica arranjando desculpa. Aqui o que nós vimos foi o seguinte, 12 homens, 2 falaram, vai dar certo, porque inclusive Deus ia à frente deles. Uma coisa que nós não podemos esquecer, quando nós queremos resolver na força do nosso braço, normalmente não dá certo, isso é verdade. Mas aqueles 2 homens, a gente vai ver mais na frente, eles tinham um espírito diferente. Existia um espírito de vida neles. Enquanto aqueles 10 tinham um espírito de derrota, de medo, e Josué e Caleb tinham outro espírito. E aqui no 31, no versículo 31 do mesmo capítulo, diz o seguinte, porém os homens que com eles subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então eles já começaram a ser derrotados, né? A se derrotar a partir do momento que eles olharam para aqueles homens e começaram a achar que os homens que estavam lá... Perdão, um pouquinho da água aí, por favor. Pode pegar para mim? E aí, a partir do momento que eles começam a observar que aqueles homens eram mais fortes do que eles começaram a ter medo no coração, e o medo paralisou aqueles 10 homens. E o mais interessante é que eles inflamaram o povo. O povo começou a ser contra Moisés.
né? E aí só os dois. Obrigado, William. Só os dois falaram, não, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, nós vamos conseguir vencer aqueles homens. E quantos de nós estamos hoje paralisados diante dos problemas, diante das situações, diante daquilo que nos aflige? Então, meus irmãos, a gente precisa ter um posicionamento. Eles são mais fortes do que nós, mas o maior é o que está em nós do que aquele que está onde no mundo, não é verdade? Nós temos um Deus que habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui dentro de nós. Ele nos capacita. E nesse versículo 30, ele diz assim, nós somos perfeitamente capazes de conseguir realizar esse trabalho, de conseguir entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles tinham um coração em Deus. Porque eles tinham tido um encontro real com Deus. Porque ao invés de eles focarem nos problemas, eles focaram na grande possibilidade que tinham pelo poder de Deus operando na vida deles. E é assim que o povo de Deus tem que se posicionar. Sabe? É assim que nós temos que nos posicionar. Porque nós sabemos que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, mas ele está ressurreto à direita de Deus para interceder por cada um de nós. Nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Por que tanto medo? Por que tanto desânimo? Por que ficamos muitas vezes paralisados diante de uma situação que nem é caótica assim? Eu vejo pessoas que de um probleminha faz um problemão e cria uma barreira, e cria um gigante, né? E cria, sabe, uma situação em que essa pessoa fica totalmente paralisada. Mas Deus falou com Moisés, diz ao povo o que marche, que ande, sabe? Nós não podemos ficar paralisados. Nós não podemos ficar dando desculpa, quem sabe, talvez eu vou conseguir. Não. Na pandemia, quantos comércios, quantas pessoas quebraram, quantas pessoas desistiram. Mas aquelas pessoas que perseveraram, hoje, elas deram a volta por cima, e estão trabalhando para dar, porque o trabalho não para. Sabe, nós não podemos ficar com as nossas armas, o quê? Desfalecida. Temos que ficar com as nossas armas no punho. E a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a maior arma que existe. Não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus, do que essa palavra sendo praticada. E a gente não pode ser só ouvinte dessa palavra, nós temos que ser praticantes dessa palavra. Josué e Caleb, eles colocaram em prática aquilo que eles sabiam que Deus era capaz de fazer. Nós somos perfeitamente capazes. Você é perfeitamente capaz? Eu sou perfeitamente capaz. Se eu não souber, eu vou procurar aprender. Se eu tiver medo, eu vou colocar o meu medo diante de Deus e eu vou conseguir, ao invés de ter espírito de medo, eu tenho um espírito de ousadia. É isso que a palavra de Deus nos convida. Né? Então, ali no 33, o que aconteceu aqui? Também vimos ali os 10 espias. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como que? Gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Então, eles, além de achar que eram gafanhotos, já se sentiu assim, na verdade, eles achavam que o povo também olhava para eles dessa forma. E é uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós até ouvimos há pouco tempo, não importa como as pessoas estão te olhando, o importante é você saber a importância que você tem para o Deus que você serve, o Deus que é capaz de te fazer e te levar a lugares altos. Sabe? Não, a pessoa falou assim de você, falou assim de mim. Não importa o que as pessoas estão falando de mim, de você. O importante é o teu coração estar na presença do Pai. É o teu coração estar em Deus. E se estiver em Deus, fique tranquilo, porque se o teu coração está em Deus, se você está no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, por que você vai se preocupar? Por que ficar ansioso? Por que ficar murmurando? Por que ficar achando que não vai dar certo? Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, porque com Cristo dá tudo certo, meus irmãos. Nós falávamos aqui no Dia de Ações de Graças, né? O sim do Senhor é bênção e o não também é. Uma porta que se fecha é bênção. Uma porta que se abre também é bênção.
Se nós estivermos na presença do Pai, estivermos nessa comunhão maravilhosa com o bispo das nossas almas, não há obstáculo se a gente não possa vencer. Não há problema se a gente não possa enfrentar. Vamos enfrentar os obstáculos. Vamos, a gente não está camuflando dizendo que não vai haver gigantes. Mas tenha certeza que os gigantes vão cair, porque o Senhor é mais forte que o gigante que se levanta contra nós, não é verdade? Davi com Golias. O que aconteceu? Um homem baixo, de estatura mediana, um homem muito alto. Apenas com uma pedrinha ele derrubou aquele gigante. E nós precisamos usar as armas que nós temos, que é a oração, que é o louvor, que é a nossa confiança, que é a nossa fé, que é a nossa perseverança, que é muito importante. E foi isso que aconteceu na vida de Josué e Caleb. Tiveram fé, perseverança, para eles chegar naquela terra que eles foram ver e que Deus tinha prometido que ia dar terra àquele o povo de Israel. Mas neles existia um espírito diferente, né? No versículo, aí a gente vai para o capítulo 14, versículo 24, onde diz o seguinte: porém o meu servo Caleb, agora já é outro capítulo, capítulo 14, versículo 24, um pouquinho na frente. Diz, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Por que houve naquele homem? Nele existia um outro espírito. O espírito de quê? De ousadia, um espírito de determinação, um espírito de excelência, um homem que não ficava olhando para os problemas. Nós temos, qual é o espírito dentro de nós? Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos um espírito qualquer. E naqueles homens que, apesar de terem convivido com Moisés, estarem no mesmo ambiente que estava Josué e Caleb, aqueles homens só viam problemas, só viam as dificuldades, eles focavam só nos problemas. E tem muita gente, e tem horas também que a gente, assim, eu não vou me colocar como isento de passar por essa situação, porque nós somos seres humanos. Tem horas que a gente olha e a gente fala assim, esse problema é muito grande para a gente resolver, para eu resolver, sabe? Mas não podemos deixar que os problemas, eles nos paralisem. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Porque nós temos o quê? Um outro espírito. Qual é o espírito? Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos o espírito do mundo, nós não temos o espírito do medo, nós não temos o espírito que quer nos deter. Porque quem habita em nós é aquele que veio para nos dar vida, para nos dar perseverança, para nos dar coragem, para dizer que há esperança sim no amanhã. Nele há esperança. O cheiro das águas, o que acontece com aquela raiz que está lá se acabando? Ao cheiro das águas, com a presença do Espírito Santo de Deus, há vida novamente. E pode ser que você que está aqui ou você que está nos assistindo, você esteja diante de um problema que você acha que não tem solução, que você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Mas eu quero dizer para você que é possível quando nós depositamos, quando nós confiamos as nossas vidas, os problemas ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, não é verdade? O nosso Deus transforma maldição em bênção. O nosso Deus faz com que os inimigos caiam para que a gente possa chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Porque tem muita coisa também, meus irmãos, que a gente pede sem ter a dimensão, sem olhar se realmente aquilo é da vontade de Deus. E isso nós temos que ter muito cuidado. Na oração que o Pai nos ensinou, Jesus falou, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Meus irmãos, é importante que a gente ore, sabe que a gente peça algumas coisas, mas que a gente diga assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, glória a Deus. Se não for, está tudo certo. A oração consciente do verdadeiro cristão, daquele que está com a sua vida na presença do Pai, ela sempre está acompanhada dessa palavra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu até quero, mas se não for da tua vontade, Senhor, que não aconteça, porque se for acontecer fora da vontade de Deus, não será bênção, meu irmão. Será maldição, sabe? Então
É interessante, é importante que a gente entenda isso, que a gente ore, que a gente entregue e que a gente confie no Senhor. Mas quantas pessoas não estão mais em comunhão com o Pai, não estão mais congregando, porque pediram muito, não receberam e acharam que Deus fez acepção de pessoas, deixou eles fora da bênção e estão afastados do Senhor, quando na realidade Deus não deve nada a ninguém, não é verdade? Deus está sempre querendo nos abençoar, sempre querendo ter comunhão conosco. A palavra de Deus diz que os olhos dele passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. O que ele quer, como nós falávamos aqui, é impagável o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor quer? Ele diz o quê? Filho meu, dá-me o quê? Dá-me o teu coração. Em Josué e Caleb, ele encontrou um coração o quê? Aberto para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse transformar, para que ele pudesse derramar do seu poder e da sua capacidade. Não que por nós mesmos sejamos capazes de nada, mas é pelo Espírito Santo de Deus que somos capazes sim. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós, dentro de nós somos capazes, meus irmãos, de estar vencendo os obstáculos. E foi o que aconteceu na vida de Josué e Caleb. Eles não foram naquela batalha sozinhos. Primeiro que eles viram as mesmas coisas que os 10 espias viram, só que tiveram um olhar diferente. Eles falaram, não, existe gigante sim, existe problemas, mas a terra é maravilhosa e com a força do Senhor, com aquilo que o Senhor está dizendo para nós fazermos, nós vamos conseguir chegar àquela terra e vamos possuir aquela terra. E Deus se agradou desses 2 homens. E Deus, ele quer se agradar de cada um de nós. Porque sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem perseverança, é impossível nós chegarmos a algum lugar. Sem esforço, sabe, não existe. Você não consegue nada. As pessoas querem ganhar tudo de graça, de mão beijada, como se chama, não é verdade? Não, eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar de mão beijada as coisas. Não, mas Deus quer que nós possamos lutar. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Não sabe? O reino de Deus é tomado por esforço. Não é brincadeira, meus irmãos. Mas tem muita gente que está aí esperando que as coisas aconteçam. Como a moça falou que talvez dê certo. Quem sabe se um dia eu posso fazer isso? Eu vou ficar encostado? Não, você tem que ter posicionamento, atitude e avançar para vencer os obstáculos, vencer os inimigos que existem. E talvez o maior inimigo, e eu sei que o maior inimigo que nós temos, somos nós mesmos, não é verdade? Para levantar da cama quando está friozinho, quando a gente está cansado, sabe, é chato, né? Mas se a gente não der um pulo da cama e não fala, não, vou vencer essa preguiça, essa indisposição, a gente fica lá. Porque a nossa carne é assim, não é verdade? Mas nós não, nós temos um outro espírito. O espírito de posicionamento, eu vou fazer, eu vou realizar. Eu sou perfeitamente capaz de vencer a preguiça, de vencer o medo, de vencer o desânimo. Eu sou perfeitamente capaz, porque o Senhor me capacitou para isso, assim como Ele capacitou Josué e Caleb. Ele quer nos capacitar, Ele quer que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Ele quer que nós tenhamos espírito de ousadia, de moderação, de amor, como nós vamos ler aqui em 2 Timóteo 1,7, não? Né? Ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas o que? De poder, de amor e de moderação. Ele não nos deu espírito de covardia. O espírito que habita em nós é o espírito de poder. Diga, poder. Eu tenho um poder do Senhor dentro de mim, agindo dentro de mim, que pode transformar toda e qualquer situação. Deus não nos deu espírito de covardia, não. Nós somos um povo, sabe, que somos poderosos, não pela força do nosso braço, mas porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós recebemos isso do Senhor. Nós somos seus filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Né? Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos medos, como nós sabemos lá em Isaías. Ele levou sobre si tudo aquilo que pode nos deixar paralisado, pode nos deixar, sabe, desanimado, pode nos deixar com medo. Não, sabe? Estamos vivendo numa cidade que tem muita violência, sim, mas não podemos deixar de sair de casa para realizar as nossas tarefas, não é verdade?
ficamos durante a pandemia, né, pastor, aqui, o tempo inteiro, sabe? A gente tinha cuidado sim, mas nós ficamos o tempo inteiro na igreja trabalhando, orando. Nós tínhamos cuidado e deu tudo certo. Não deu tudo certo, agora se tivéssemos ficado com medo em casa. A obra de Deus ela não pode parar, meus irmãos. A obra de Deus tem que continuar. E a palavra de Deus diz que o trabalho do Senhor não é em vão. Sabe? Tudo que nós fizermos, seja um copo d'água que a gente oferece, uma quentinha que a gente oferece, a gente está fazendo para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E nós somos abençoados e as pessoas que recebem também são abençoadas. Mas muitas vezes nós falamos, eu não posso. Essa situação que nós vemos, realmente era gigante. Mas os dois homens, eles falaram, não, a gente vai conseguir, nós vamos conseguir. E eles conseguiram chegar. E eles conseguiram entrar na terra prometida. Então, porém, meu servo Caleb, visto que nele existe outro espírito, eu vou fazer com que ele possua essa terra prometida. E ele entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Né? Em Romanos, a gente vai ler aqui Romanos 8, 15 e 16. E fala exatamente qual é o espírito que habita, o espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós recebemos o Espírito do Senhor, que é um Espírito vivificante, que traz vida. Agora nós não podemos mais voltar e andar com medo. A palavra está sendo bem clara aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão, não. Nós recebemos o espírito de vida, que nos dá liberdade. Cristo veio para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou o quê? Para o reino do Filho do seu amor, onde não há medo, né? Onde há ousadia, onde não há ódio, há amor. Tudo isso ele transforma dentro dos nossos corações. Aonde não há dúvida, há certeza. Aonde não há falta de fé, há fé. Aonde não há falta de esperança, há esperança. Aonde nós temos um olhar maior do que os problemas que a gente esteja enfrentando, o Espírito que habita em nós não é um espírito de escravidão que está aqui querendo nos deter, não. O Espírito que habita em nós é um espírito de ousadia, de amor, de moderação, de equilíbrio. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Devemos, encher o nosso coração dessa certeza. Não, existe problemas? Existe. Existe dificuldades? Existe. A gente não vai negar. Mas maior, meus irmãos, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E diz aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. O mesmo Espírito. Isso aqui ele testifica. Quem não sente a presença do Senhor? Todos nós sentimos, na verdade. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vivemos nesta alegria plena, uma paz que excede todo entendimento, porque a gente recebe do Pai essa comunhão. Eu falava com uma pessoa há pouco tempo, ela me falava, eu tenho tanta saudade daquele primeiro amor, eu tenho tanta saudade de viver como eu vivia, eu ouvi a voz do Senhor sussurrando no meu ouvido. Eu falei, minha irmã, por que você não busca novamente isso? É porque eu estou desmotivada. Meus irmãos, minhas irmãs, é de graça. A palavra de Deus, lá também Isaías fala, ó todos vós que têm sede, vinde às águas. Todos vós que queres a presença do Pai, só é chegar na presença do Pai que Ele dá livremente, dá liberalmente. Não é verdade? E tem pessoas que estão afastadas, porque a fé vem pelo ouvir que é a palavra de Deus. Essa pessoa perdeu o desejo de congregar. Não congrega, aí fica o quê? Desanimada, porque uma brasa fora do braseiro ela vai se apagar, isso é normal, não é verdade? Pega lá uma churrasqueira, né? Acende a churrasqueira e deixa lá uma brasinha fora daquele fogo que está ardendo, né? Para ver o que vai acontecer.
vai apagar, meus irmãos. Nós precisamos, e o pastor falou quarta-feira a respeito, sermos pessoas, sabe, ardentes, aquelas pessoas fervorosas, né? Ele estava falando das estrelas, existe a estrela, ela estava falando, e ele fez um estudo sobre isso, e tem estrelas que têm uma temperatura altíssima, né? Você não imagina a temperatura que existe naquela estrela, né? Existe o sol da justiça, que é o Senhor, mas nós somos como, nós não somos as estrelas, somos como as estrelas, né? Somos como, sabe? E nós não podemos ser como a igreja da Odisseia, que era, né, pastora? Era morna, era a igreja que a gente tem que ser fervoroso, a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus e dizer, Senhor, enche meu coração novamente. Aquela moça, né, ela podia ter esse encontro novamente com o Senhor, né? A gente canta, e até o Rebanhão gravou, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, vou retornar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Por que a pessoa não fazer isso? E todos nós, né, estamos cansados, estamos sobrecarregados. Existe um convite na palavra de Deus, pode ser que você que está nos assistindo agora, você esteja cansado, esteja sobrecarregado, que você diga assim, poxa, eu não aguento mais esse problema. Eu quero dizer para você que 10 dos 12 espias também achavam que não tinha solução. E 2, eles entenderam que tinha solução e eles entraram na terra prometida e eles conseguiram vencer todos os obstáculos, todos os inimigos a partir da visão deles. E como é importante, meus irmãos, a questão do nosso olhar, o nosso olhar ser curado, os nossos ouvidos serem curados, sabe? Você olhar e às vezes você não vê possibilidade, mas o Senhor diz, há possibilidade. Eu lembro muito bem quando o pastor Ricardo foi ver aquela casa de Antônio Basílio, que ele falou que no primeiro momento ele entrou e saiu, mas depois Deus falou, olha, está tudo acabado, volta, porque Deus vai te capacitar a fazer isso com uma obra linda ali. Não foi verdade isso? Ele deu esse testemunho aqui. Então, muitas vezes, nós somos o quê? Nós somos impactados pelo problema que é muito grande. Mas nós devemos ser mais impactados ainda pelo Deus que habita dentro de nós e que diz para cada um de nós, olha, o problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo, ela pode ser vencida tão somente se você colocar nas mãos do grande eu sou. Coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que a gente pode pedir ou pensar. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Ele conquistou na cruz tudo aquilo que nós precisamos para vencer os obstáculos, para vencer as situações difíceis e viver uma vida em abundância. Porque Jesus, Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. O inimigo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele quer nos colocar um espírito de escravidão, mas não vamos aceitar. Por quê? Porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito vivificante, é o Espírito que traz vida, é o Espírito que nos capacita. Então, nós não podemos voltar a ser escravos novamente, porque nós já fomos transportados do Império das Trevas. Nós vivíamos no passado, nós éramos do Império das Trevas, mas hoje nós estamos no reino de luz, nós estamos no reino do Senhor, no reino onde nós podemos receber tudo o que nós precisamos para ter essa vida, e essa vida de abundância, essa vida que nós queremos, essa vida que Deus quer proporcionar para cada um de nós. Só que precisamos entender que não é fácil, mas que é possível. Quando nós colocarmos as nossas vidas sem reservas diante do Pai. Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem a nossa parte de entregar, né? Mas o Senhor, Ele vai sempre à frente das nossas batalhas. O Senhor vai sempre à frente dos nossos problemas. Os problemas existem, mas o Senhor está ali lutando por nós, está nos capacitando a estar passando por aqueles problemas. Então, meus irmãos, todo e qualquer problema que você acha que é muito difícil para você resolver, entrega ao Senhor esse problema. O Espírito do Senhor está presente, como nós cantamos, para consolar. É Deus com a gente, exalando o que? Vida e o que? Forças para caminhar, para prosseguir.
Ele nos ungiu para pregar o quê? Libertação. Não é verdade? O Espírito que habita dentro de nós é o Espírito que quer nos deixar livres para amar, para perdoar, quer tirar todo o jugo de escravidão que esteja sobre o nosso coração. Nesta manhã, meus irmãos, o Senhor está falando com cada um que está aqui, com cada um que está em casa, e Ele quer fazer uma visitação plena dentro dos nossos corações. A gente vai cantar mais uma vez o louvor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Aqui, quando nós vemos no versículo 30 do capítulo 13, Josué fez calar o povo. Quem? O povo que achava que era tudo difícil. Josué fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos o quê? Perfeitamente capazes. Pode ser que uma voz tenha falado para você, ou esteja falando, que você não vai conseguir resolver isso, porque o problema é muito grande. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nós somos o quê? Perfeitamente capazes. Porque nós confiamos, nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que vai à frente das nossas batalhas. Ele é que está conosco o tempo inteiro. O nosso Deus não dorme nem dormido. Ele não está dormindo nesse momento. A palavra de Deus diz que a sua mão está estendida, os seus ouvidos estão abertos para ouvir o que? A nossa oração, o nosso clamor. E Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir aquilo que está no seu coração e Ele vai te atender. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troca o jugo pesado pelo fardo suave e leve, sabe? Não existe fardo pesado diante do Senhor. Ele quer trocar esse fardo pesado que você tem por um suave. O Senhor quer trazer sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida, hoje, essa certeza de que Ele está contigo. Que problema, pode ser o problema maior que você esteja enfrentando. Ele vai te ajudar a resolver. Agora, você tem que crer, você tem que perseverar, você tem que caminhar. E você tem que ter essa certeza de não duvidar. Não ter espírito de incredulidade, mas ter espírito de fé. Vai acontecer. Eu não vou me calar diante dessa situação que eu estou vivendo. Eu não vou ficar parado diante dessa situação que eu estou vivendo. Eu vou marchar, eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo. O Senhor vai comigo em todos os lugares. E se Ele vai comigo, a vitória já é certa. Amém, meus irmãos? Então vamos cantar, pastora? A senhora pode me ajudar aqui? Eu vou tocar a senhora. E depois a senhora ora, por gentileza. Espírito, enche a minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos declarar a palavra do Senhor. Amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Tira as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
teu altar, diante do teu altar. A palavra de Deus diz lá em Levítico 26:13: Eu sou o Senhor, o Amém. Deus de vocês, Aleluia. que os tirou da terra do Egito, Amém. para não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, Amém. e vos fiz andar de cabeça erguida. Amém. Glória a Amém, Deus. queridos? De cabeça erguida. Nós recebemos a salvação por graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A salvação é graça. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Amém. Então nós precisamos sim nos posicionar. No mundo espiritual um espírito de desânimo. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo em todas as áreas. Um espírito de desânimo, de afastamento, de deixar para trás. Não, o Senhor tem nos dado espírito de vida. Coloque Amém. a mão no seu coração. O desânimo é um inimigo que todos nós precisamos vencer. É um gigante que se levanta. Mas nós vencemos esse gigante na força do Senhor. Amém? Nós vencemos esse gigante nos fortalecendo no Senhor. Pai querido, nós Sim. lemos a Tua palavra foi pregada. Amém, Jesus. Que o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas espírito de poder, de Sim. amor e de moderação. Pai, então nós podemos andar. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, Jesus. O Evangelho é um convite à coragem. Sim, Jesus. O Evangelho não significa que não vamos ter problemas. O anúncio do Evangelho são boas notícias, não de que não vamos ter dificuldades, não que não vamos passar por momentos difíceis, de aflições. Jesus disse: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar. Nós estamos nesse mundo caído. Não é porque somos do Senhor que nós não estamos isentos. Não, nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades. Mas, no entanto, está em nós o espírito de vida, o espírito de poder, o espírito de ressurreição e vida. Nós somos o povo da ressurreição e da vida. Vem momentos de abatimento, vem, mas Paulo vai dizer: destruídos não, porque o que está em nós é maior. Nós levantamos na força do Senhor. Então, Pai, nós queremos te louvar. Queremos te louvar porque o Senhor enviou Jesus, pagou o preço por nós e ao terceiro dia ressuscitou e nos convida a nos posicionarmos. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Então somos enviados, somos ungidos, temos uma missão, temos um propósito. Não podemos desanimar, não é hora de desânimo, é hora de posicionamento. É hora de posicionamento. Nós falávamos isso aqui na terça-feira. É hora de nos posicionarmos, de sabermos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que já conquistou a vitória para nós. Amém. Não nos posicionamos para conquistar a vitória. A vitória já foi conquistada. Amém, Jesus. Mas há um inimigo que quer nos roubar, nos tirar dessa posição, que quer nos fazer desanimar, que quer nos fazer desistir, que quer nos fazer retroceder. O autor de Hebreus diz que nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Aleluia. Então, Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo pão que o Senhor tem nos dado, que é a tua palavra. Jesus mesmo disse a Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Ele tem nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para nos fazer andar eretos, de cabeça erguida.
Amém, Jesus. Não orgulhosos, nem ufanistas, não, nem presunçosos, não, Sim, Jesus. mas conhecedores da graça, do poder que está habitando em nós, do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para não nos curvarmos diante das adversidades, mas nos curvarmos diante do Deus que advoga a nossa causa, Amém, Jesus. aleluia, que luta por nós, que faz justiça a nós. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos levantar as nossas mãos e declarar: Senhor, obrigada. Senhor, obrigado. Obrigada porque o Senhor me libertou. Obrigado, Senhor. Me libertou para que eu possa andar altaneiramente, não com medo, não apavorado, não intimidado, não desanimado, nem desistindo. Porque o Senhor diz na tua palavra: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Sim, Pai. Temos a Quando você certeza, passar Pai. pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, nós vamos passar, queridos. A nossa fé precisa ser provada. E quando nós passamos, nós vemos o que está dentro de nós. As crises têm o benefício de mostrar o que está dentro de nós. Nossa confiança no Senhor, nossa fé precisa ser aperfeiçoada. Então, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra que nos levanta nessa manhã. Amém, Jesus. Sabemos que o Senhor tem nos dado a terra. O Senhor já deu a terra. Nós precisamos tomar posse. O Senhor já deu. O Senhor já conquistou essa vitória. Precisamos tomar posse. Precisamos crer e tomar posse. Diga: eu creio. Eu E creio. tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim na Amém, sua Jesus. palavra. Eu tomo posse, não vou desistir, não vou recuar, não vou retroceder, mas vou avançar de fé em fé, de glória em glória. Amém. Esse é o convite do Evangelho. Coragem. Não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldades, não. Mas saber que o Senhor está conosco e vamos de glória em glória, de fé em fé, vencendo e vendo as muralhas caindo por terra, para o louvor da glória do Senhor, porque Ele está indo adiante de nós, nos fortalecendo. Então, Pai, te louvamos, Amém. te agradecemos, ó Pai, porque nessa manhã o Senhor sopra vida sobre nós, Amém. para brilharmos, para resplandecermos, como ouvimos na quarta-feira, como Sim. luzeiros Sim, diante desta geração, diante deste mundo. O Senhor está contando conosco, Amém, Jesus. o Senhor está contando conosco. Amém. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos unja como o Senhor ungiu a Davi, que o Teu Espírito Santo possa suscitar em nós a ousadia, Senhor, e a coragem que houve em Josué e Caleb. Havia neles outro espírito. Por quê? Porque eles confiaram. Eles tomaram posse da promessa. Eles tomaram posse da palavra de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, tomar posse da palavra de Deus. Dizer: eu tomo posse nessa manhã daquilo que Jesus conquistou para mim ali na cruz do Calvário. E nós já queremos te louvar, Amém. te agradecer em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana de posicionamento, uma semana de coragem, de ousadia para a glória do Senhor. Amém? Glória.